Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 1. Lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, vírgula, porém leproso. Pai, nós te damos glória, nós te exaltamos, que a tua palavra fale conosco, que a tua palavra, Senhor, seja um bálsamo, que a tua palavra, Senhor, seja algo para nós percebemos o Senhor, que a tua palavra seja, Senhor, uma palavra viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, que nós venhamos a perceber o Senhor em todos os detalhes, em nome de Jesus, amém e amém. Naamã, um chefe, um capitão de um exército, e o maior exército da época, o exército da Síria, não era um exército pequeno, era um exército grande, um exército que por várias batalhas havia saído como vitorioso. E esse Naamã, estrategista, conhecido, à frente de um batalhão de homens, era um homem que havia dado vitória para o rei da Síria, para o seu líder, para a sua nação. Era um homem a qual todos olhavam e o admiravam, um homem de referência, um capitão, alguém abastado financeiramente, que não havia problema financeiro com ele, não havia problema de popularidade com ele, não havia nenhum problema de relacionamento com ele. Um homem que sabia entrar e sabia sair, um homem que era visto com olhar, a qual os jovens olhavam e diziam: eu quero ser como este capitão. Chegar a um nível de poder ter conquistas para a minha nação. Esse Naamã, a qual agradava a todo lugar que ele entrava, esse Naamã que tinha princípios de honra no trabalho dele, era reconhecido pelo próprio rei e dentro de casa. Só que quando vai dizer no verso de número 1, porém Naamã era leproso, homem herói, valoroso, olha o que vai dizendo, tinha valor, era um homem digno, porém leproso, me faz entender que às vezes nós temos um conceito de que se em alguma área a gente vai bem, parece que em alguma outra área a gente vai mal. Existe um pensamento que às vezes a gente fala, nem todos são 100% perfeitos. Sempre vai haver, se alguém tem sucesso na área financeira, talvez na área sentimental ele não tem sucesso. Às vezes se ele tem sucesso na área familiar, ele não tem na área financeira. Às vezes ele tem sucesso e destaque em alguma área da vida, parece que falta uma outra que ele não obtém, e às vezes a gente se conforma e diz, é assim mesmo, ninguém é perfeito, ninguém é bom em tudo, sempre alguma coisa a gente vai ter uma pendência, sempre alguma área a gente vai ter algo que não vamos nos sair bem. O que Naamã tem é um destaque, é uma honra, tem sucesso no trabalho, é referência para uma sociedade, para um batalhão de exército. Ele financeiramente está bem, emocionalmente ele está bem, porém
pela saúde ele não está bem, a saúde dele está debilitada. Mas às vezes a gente entra assim, e a gente como pastor sempre está conversando com alguém, alguém fala: pastor, eu estou muito bem nessa área, mas essa área aqui parece que enroscou, parece que não vai, parece que não acontece, sempre estou doente. Ou então outros falam assim: olha, sempre financeiramente eu sempre estou lá embaixo. Ou outro diz: olha, sentimentalmente não dá certo, relacionamento, família, sempre está com problema. Mas eu tenho uma palavra de Deus para falar para a tua vida nessa noite. Assim como Deus resolveu o problema de Naamã e ele ficou 100% em todas as áreas, eu quero declarar em nome de Jesus: em todas as áreas você vai viver 100% para a glória de Deus. Eu vou repetir, em nome de Jesus, em todas as áreas vão funcionar e funcionar bem. É na área financeira, é na área emocional, é na área familiar, na área da saúde. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que o Deus que nos fez por completo, porque aquele que começou a boa obra é fiel e verdadeiro para aperfeiçoar até o dia da sua volta. Em nome de Jesus, eu não estou aqui para poder falar palavras que possam ser jogadas ao vento, eu estou aqui para poder falar palavras que possam ser penetradas no teu coração, como o salmista diz: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Alguém está me entendendo o que Deus está dizendo aqui? Em nome de Jesus, em todas as áreas, se prepara para viver bem em todas as áreas, na sua área da saúde, na área financeira, na área emocional, na área familiar, na área espiritual, na área profissional, em nome de Jesus. Tem alguém que está me entendendo aqui e acredita nessa palavra? Deus está dizendo: você não viverá enroscado em uma área, eu posso resolver ela 100% em todas elas, em nome de Jesus. Esse Naamã, é interessante que ele tem lepra. E lepra era uma doença na época contagiosa, que as pessoas tinham que ficar isoladas, porque lepra pegava. Na época de Jesus a gente vai ver que os leprosos tinham o leprário, porque ficavam isolados, afastados. Então, se alguém soubesse que Naamã tinha lepra, ele perderia a honra, ele perderia o respeito, ele perderia a admiração, sim ou não? Então, se todos soubessem que ele tinha lepra, ele poderia ser isolado e não continuar. Veja que ele tem lepra e ele continua sendo capitão, ele continua exercendo o seu ofício profissional, porque se ele soubesse, o rei iria afastar ele. O próprio grupo do exército iria dizer: afasta de nós, porque senão nós vamos nos contaminar. Quem aqui viveu a época do Covid? Saber alguém que tem Covid e ficar do lado, não era um isolamento? Então imagina alguém Covid, ele não seria convidado para lugar nenhum. Agora Naamã com lepra, não era todo mundo que sabia. Quem é que sabia? Quem é que sabia era somente a casa, a esposa, uma menina que estava morando dentro da casa dele, que foi pega para poder servir a esposa, para ficar como escrava. Quem sabia? O rei sabia, porque até então ele vai falar com o rei, e o rei vai escrever uma carta para ele ir para Samaria. Então o rei sabia, a esposa sabia, a menina sabia, mas nem todo mundo sabia, porque se todo mundo soubesse, ele não continuaria fazendo o que ele fez, o que ele fazia. Eu entendo uma coisa, que nós não podemos abrir a nossa vida e as nossas fraquezas para todo mundo. Vai uma dica aí para você. Porque se você abrir a sua vida e as suas fraquezas para todo mundo, alguém te paralisa,
alguém perderia a admiração, alguém perderia de poder olhar para você da mesma maneira. Agora eu paro para pensar, se todo mundo soubesse, resolveria o problema? Não. Então não é para todo mundo que você conta as suas falhas, as suas dificuldades, as suas fraquezas. Não conte as suas fraquezas, as suas falhas para quem não pode resolver, para quem não pode te ajudar. Porque se ele conta as suas fraquezas para quem não podia ajudar, só ia atrapalhar. Eu só tenho que contar as minhas fraquezas e as minhas dificuldades para quem pode estender a mão e pode fazer alguma coisa para mim. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem gente que não ajuda, atrapalha. Olha só o que José vai falar. José vai falar para os irmãos que não vão ajudar nada, vão atrapalhar, vão jogar ele. A gente tem que saber para quem conta, para quem fala. E aí quando a gente tem que contar, a gente nunca pode contar para quem está no mesmo nível, quem está abaixo de nós. A gente tem que sempre contar para quem está no nível maior do que nós. Porque alguém que está acima de nós, ele pode estender a mão e ajudar. O rei estava acima do comandante, mas o exército estava abaixo. Então não conte as suas fraquezas, as suas dificuldades para quem não pode contribuir com nada. Só que ninguém percebia que Naamã estava com lepra, porque a lepra era algo contagioso na pele e que pegava o corpo inteiro de lepra. Então eu entendo que a lepra em Naamã, enquanto ele estava com a roupa, enquanto ele estava com a blusa do exército, enquanto ele estava com aquele equipamento que ele andava, ninguém via. Mas quando ele tirava aquela roupa e ele chegava em casa, a esposa via, a menina que estava como escrava via. Então eu entendo que Naamã tinha lepra, mas não queria. Mas Naamã não poderia mais abrir e tirar a camisa no meio do povo. Só que daqui a pouco ia chegar um momento que Naamã não tinha mais como esconder aquilo, quando começasse a percorrer pelo corpo inteiro, pelo rosto, pelas orelhas. Então Naamã estava vivendo uma vida que ele estava cansado de esconder uma coisa que uma hora iria aparecer. Seria como pastor viver de aparência. Então Naamã estava vivendo de aparência, ele estava vivendo de uma vida dizendo: eu não suporto mais, do lado de fora eu tenho que ficar sorrindo, mas dentro de casa eu choro porque o que eu vejo. Eu não posso poder mostrar realmente o que está acontecendo comigo. Isso cansa. Quando é que vai resolver isso? Quando é que essas coisas vão mudar? Você consegue entender que às vezes dentro de casa você vive uma vida que você não vive do lado de fora? Às vezes dentro de casa você tem um comportamento, um sentimento, lágrimas nos olhos, choro, tremor, e que do lado de fora você fala: e aí, como é que tá? Tudo bem? Tá tudo legal? Tá tudo tranquilo? Vai tudo bem? E aí você vive uma vida que não é a realidade daquilo que você está sentindo. Está sentindo dor, está sentindo solidão, está sentindo sofrimento, complexo de inferioridade, está sentindo tanta tristeza, tanta amargura, mas quando está do lado de fora ninguém vê o que você sente do lado de dentro. Só quem está dentro, a esposa, o marido, os filhos, só quem está dentro sabe. E só quem tem intimidade com você sabe dos particulares, como você está. É por isso que eu amo a Deus, que Deus fala assim, que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e antes que venha uma palavra à nossa boca, Ele já sabe o que é que nós vamos dizer. É por isso que eu amo a Deus, que Deus conhece de maneira todos os fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Em outras palavras, Deus tem todos os detalhes, e Ele conhece a gente plenamente, quando a gente está dentro de casa e quando a gente está fora de casa. Ele conhece quando a gente está lá no quarto chorando, quando a gente está na cozinha chorando, e quando a gente está sorrindo e se alegrando para o lado de fora. O que Naamã está passando é: eu não suporto mais viver essa vida, que dentro de casa é assim e do lado de fora é.
em nome de Jesus. Lagoinha, Mauá, se tem alguém aqui que entrou dessa maneira, eu quero profetizar sobre a sua vida. Chegou a tua hora, chegou o teu tempo de não ficar mais vivendo uma coisa do lado de dentro e outra do lado de fora. Ei, chegou o teu tempo de poder você se alegrar do lado de dentro, mas se alegrar do lado de fora também. Chegou o seu tempo de você viver uma realidade que o seu coração deseja. Mas escute só, esse Naamã que está vivendo isso é alguém que o rei sabe, a esposa sabe, a menina sabe, e é alguém que vai buscar ajuda. É alguém que vai sair da Síria para Samaria para buscar ajuda, porque ele acredita no que a menina fala e ele vai buscar ajuda. Agora entenda, ele queria resolver a situação ou não? Queria resolver a situação, porque da Síria até Samaria, onde ele estava indo para buscar ajuda, era uma caminhada longa. Então eu entendo que ele queria resolver, ele não queria viver aquela vida que era de aparência. Porque tem muita gente que fala assim: olha, está vivendo de aparência, mas não sabe o que é, não conhece o profundo. Então ele queria resolver aquela situação, ele queria sair daquela. E quando ele está dentro dessa situação, que ele vai buscar ajuda e que o exército não sabe, ele está buscando ajuda, que ele tem lepra. Só que a lepra ainda não está grande, a lepra ainda está pequena, pastor Diego, porque a lepra não espalhou, a lepra não cresceu no seu corpo, a lepra ainda está pequena. Mas ele está buscando ajuda enquanto está pequena, enquanto não espalhou. Eu vou falar aqui para alguém entender. O que é que ele está fazendo? Ele está buscando ajuda enquanto as coisas não aumentaram, não espalharam, enquanto não virou uma bola de neve. O que é que Naamã nos ensina aqui? Que na realidade nós devemos buscar ajuda todas as vezes que qualquer coisa seja pequena, seja detalhe. Aí a gente às vezes deixa passar tanta coisa, falar: isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, deixa para lá. E a gente não busca ajuda enquanto é pequeno, mas depois que fica grande o negócio fica pior. Enquanto ele está pequeno, ele está buscando ajuda. Em nome de Jesus, nunca deixa. Olha para quem está do teu lado e fala assim: nunca deixe as coisas ficarem grandes, tomarem forma para buscar ajuda. Diga assim: busque ajuda enquanto ainda é pequeno, enquanto ainda é simples. Aleluia. Porque Deus está com seus ouvidos abertos, com a sua mão estendida, a poder resolver qualquer situação. Deixe para buscar ajuda depois que as coisas complicaram mais ainda. Busque ajuda enquanto as coisas estão simples. Aleluia. Essa semana eu tive um casal, eles novinho de casado, e estavam passando dificuldades, e vieram e trouxeram, e eu me alegrei, e novinho de casado mesmo, é bem novinho, não tem nem 6 meses de casado. E aí: pastor, está acontecendo isso. Eu olhei, eu falei: que legal, que bacana. Estão buscando ajuda enquanto as coisas estão pequenas, tão simples. Aí ajustamos ali, saiu abraçadinho, beijinho daqui, beijinho de lá. E graças a Deus depois entramos em contato: o pastor, está uma benção. Coisa simples, ajustaram. Procure enquanto as coisas estão pequenas. Aleluia. Pastor, e depois que ficou grande, dá para resolver? Resolve também, mas aí é um processo um pouco maior. Mas Deus é um Deus que resolve quando é pequeno, quando é grande. Mas enquanto for pequeno é mais prático, é mais rápido, é mais fácil. Naamã vai buscar ajuda. Agora olha que interessante, no verso de número 2, coloquem o verso de número 2, o capítulo 5, versículo de número 2, olha só o que está dizendo: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora olha que interessante, Naamã
Ele tem conhecimento, Naamã tem condições financeiras, Naamã tem network com o rei, Naamã tem posição, Naamã tem força, Naamã tem uma tropa, Naamã tem liderança, Naamã tem praticamente quase tudo, mas tudo que ele tem não pode resolver o que ele está passando. Tudo que ele tem não pode resolver o que ele está passando. E a pior coisa que tem é quando a gente tem todas as coisas na nossa mão, e tudo que a gente tem, a gente não consegue resolver aquilo que nós precisamos resolver. Mas tem uma menina dentro da casa dele que foi pega como escrava da nação de Israel para poder servir a mulher dele, que tem uma palavra que pode liberar e mostrar o caminho para onde ele pode ir para resolver. Você consegue entender que quando a gente olha para todas as condições e não vê uma porta de saída, existe um detalhe que está do nosso lado que parece imperceptível, e que a gente olha o mais improvável, é o mais improvável que nos mostra o caminho de uma solução que podemos realizar. Porque o mais improvável era alguém dentro da casa poder apontar uma solução para um homem que tinha tudo. O mais improvável. Deus ama os improváveis, irmão. Todas as vezes que você olhar para o seu lado e achar que esse é improvável, essa situação é improvável, é ali que Deus está falando, porque Deus faz as coisas através dos improváveis. Através dos improváveis. Quando você olha e diz assim: aqui nesse lugar, aqui essa pessoa, aqui nesse ambiente é o mais improvável, então é no lugar mais improvável que Deus estabelece um caminho para poder solucionar aquilo que pode estar doendo, aquilo que nós estamos passando. Às vezes não é aquilo que nós conquistamos ou temos, mas são as coisas de detalhes que estão ao nosso lado, que nós não percebemos que elas podem ser úteis à nossa vida. Chacoalha quem está do teu lado e diz: começa a olhar aos detalhes que estão ao teu lado. Chacoalha aí, fala assim: comece a olhar os detalhes que estão ao teu lado. Aleluia. E aos detalhes improváveis que estão um caminho de solução, para transformação e mudança, para alegria do nosso coração. Se tem alguma coisa improvável ao teu lado, é ferramenta de Deus para agir ao teu favor. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você já foi chamado de improvável? Então é você a solução. É você que carrega tantas coisas para transformar vidas. Se você já foi chamado de improvável, é você que carrega o que muita gente não tem. Eu vou repetir: se você já foi chamado de improvável, é você que carrega o que muita gente precisa. Ah, meu Deus do céu! Essa menina que está dentro de casa, aí eu entendo que essa menina tem um papel fundamental. E essa menina tem um equilíbrio emocional. Aí no mundo fala de inteligência emocional. Ela tem um equilíbrio. Para pensar. Uma jovenzinha que foi tirada do ambiente onde ela vivia, um ambiente que o seu país estava em guerra, e ela foi arrancada do seu país, ainda jovem, perdeu os pais, perdeu a família, perdeu o direito de estudar na escola, perdeu o direito de brincar com os amigos, perdeu, está longe de casa, poderia estar revoltada, poderia estar explodindo por tantas coisas que ela viu injusta. Mas aquela menina, ela carrega dentro dela de não pagar o mal com o mal. Porque todo o mal que fizeram para a família, todo o mal que fizeram para a sua casa, todo o mal que fizeram para o seu país,
para a sua cidade, ela poderia estar revoltadíssima, ela poderia estar extremamente nervosa, apática, em olhar para esse homem que levou ela como escrava para poder servir a mulher dele. Ela poderia dizer assim: que ele morra, que acabe a vida dele, que essa lepra espalhe, que essa lepra aí faça ele perder a vida. Olha, me tirou da região, tirou do ambiente dos meus pais, ambiente das minhas brincadeiras com os meus amigos, que ele possa perder a vida. Eu não estou nem aí para ele, eu não quero nem saber dele. Eu vou te dizer que a maioria de nós, quando achamos alguma coisa, a gente pode pensar assim, a gente pode nem agir assim, mas passar na cabeça passa, sim ou não? Ou só eu que sou carne, osso e sangue aqui? Quem aqui já pensou isso daí já? Glória a Deus. Ih, tá cheio de anjo aqui, hein? Irmãos, na mente pode passar. Não é pecado, só é pecado você praticar ao que você pensou. Agora aquela menina tem um equilíbrio emocional. Aquela menina fala assim: eu não vou pagar o mal com o mal. E o que faz essa menina ter o equilíbrio emocional chama-se conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Como Salomão vai dizendo: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ficar mais velha não se desvie desse caminho. O que essa menina aprendeu foi palavra de Deus. Ela conheceu a palavra de Deus, ela conheceu o próprio Deus. Não, ela não só conheceu a palavra de Deus, ela percebeu que Deus estava nela, e através da vida dela, ela percebeu o que Romanos capítulo 8, verso 28 vai dizendo: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Aleluia. Ela entendia que Deus estava no controle, que tudo que aconteceu foi permissão de Deus, e se ela estava no ambiente, existia um propósito porque ela estava lá. Pastor, mas tudo que aconteceu, irmão, tem coisas que a gente não vai conseguir explicar. O que a gente tem que fazer é crer, irmão. Nós não fomos chamados para entender algumas coisas que acontecem, nós fomos chamados só para acreditar e entender que o que a gente carrega, existe algo que nós podemos mudar lá na frente. Eu tenho que entender que eu não sou igual a todo mundo, porque todo mundo, quem já não ouviu, eu preguei outro dia aqui sobre isso, você não é todo mundo, porque quando a gente é criança, a nossa mãe diz: você não é todo mundo, mas todo mundo está falando, todo mundo está fazendo, todo mundo está querendo. Aí vem a mãe que fala assim: filho, você não é todo mundo. Aleluia. Todo mundo poderia pensar, todo mundo poderia querer fazer isso, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é alguém que carrega o Espírito da verdade. Você é alguém que é menina dos olhos de Deus. Você é alguém que foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você não é todo mundo, você é filho de Deus, você é diferente, você não é desse mundo, você é do Senhor. Você não é todo mundo. Chacoalha quem está do teu lado e diz: você não é todo mundo, você não é todo mundo. O mundo poderia agir assim, o mundo poderia pensar assim, o mundo poderia fazer assim, aleluia, pelas injustiças, por aquilo que fizeram. O mundo poderia processar, o mundo poderia se vingar, o mundo poderia retribuir, mal com mal, mas você não é todo mundo. Você não retribui o mal com o mal, você retribui o mal com o bem. Você não retribui a injustiça com a injustiça, mas você retribui a injustiça com amor. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. Se tem alguém comigo aqui, levanta a tua mão e adora Ele, adora Ele, adora Ele. De novo.
percebo Deus aqui nessa noite. Eu percebo Deus aqui nessa noite. Mas Ele fez, eu não vou fazer. Mas ela falou, todo mundo está fazendo, mas não sou todo mundo. Mas os seus pais, olha o que fizeram com seus pais. Todo mundo deixaria ele morrer. Todo mundo deixaria ele poder resolver. Eu não sou todo mundo. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. A palavra de Deus que eu carrego é porque eu conhecia Deus. E eu não conhecia Deus de ouvir falar. Eu conhecia Deus de andar com Ele. É jovenzinha, mas tem um coração de conhecimento de Deus. Muitas vezes a gente só tem um conhecimento grego. Um conhecimento grego que é um conhecimento de ouvir falar de Deus. É um conhecimento intelectual. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus, eu conheço Deus, mas só de ouvir falar. A gente tem que sair do conhecimento intelectual, conhecimento grego, filosófico de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, de Tales de Mileto. São esses homens da sabedoria, de Aristóteles, esses homens que conheciam a sabedoria, mas só de ouvir falar. Aí Jó quando tem tudo, e aí Jó perde. E eu entendo que tudo que a gente perde é porque Deus quer nos dar algo a mais. Quando você está em Deus, toda perda você tem que se preparar e louvar, porque vai vir um ganho dobrado. A Bíblia diz que Jó perdeu saúde, perdeu esposa, perdeu filhos, mas no capítulo 42 de Jó diz que Deus restituiu o dobro do que Jó tinha. Aleluia. Deu o dobro de filho, o dobro de saúde, o dobro de riqueza. Entenda uma coisa, se alegra quando a gente achar que perdeu alguma coisa. Quando a gente pensa que perdeu alguma coisa, a gente ganha. Jesus disse o seguinte: aquele que achar que vai perder a sua vida, está ganhando ela. Aleluia. Mas aquele que achar que está ganhando, vai perder. Aí eu entendo porque quando Adão, ele perde uma costela, mas Deus dá uma mulher para ele. Meu Senhor, quando a gente perde a nossa vida para Cristo, a gente ganha a eternidade. Quando eu perco a minha vida para esse mundo, eu ganho uma vida para o passaporte, para a eternidade. Aleluia. Tem alguém que está me entendendo? Então eu perco a minha vida para esse mundo, para essa vida louca, para essa coisa doida que está por aí, mas para poder ganhar o reino de Deus, o nome escrito no livro da vida, para que um dia esse corpo que é corruptível se formar e transformar no incorruptível, isso que é mortal, se revestir e transformar por aquilo que é imortal, aleluia, e poder viver eternamente. Então eu perco a minha vida para esse mundão, para poder viver e ganhar a vida eterna. Mas quando eu percebo que essa menina tem esse equilíbrio emocional, porque ela conhece, e não conhece de uma forma grega, conhece de uma forma hebraica. Porque na Bíblia vai falar o seguinte, que todas as vezes que você lê a Bíblia e lê a palavra conhecer, conhecimento ou conheceu, na realidade é algo que teve relacionamento, intimidade. Lá no livro do Gênesis a Bíblia diz assim, que Adão conheceu a Eva e gerou filho. Conheceu é que está falando que Adão teve relacionamento íntimo com Eva e gerou filho. Quando Oséias capítulo 4 verso 6, a Bíblia vai dizendo com um profeta, Deus vai falando com um profeta, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Para pensar, se é povo de Deus, conhece a Deus, sim ou não? Mas o meu povo se perde por falta de conhecimento. Como é que o povo que conhece a Deus se perde por falta de conhecimento? É que está dizendo assim, olha lá, está lá, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Como por falta de conhecimento de quem é Deus? O meu povo é destruído por falta de intimidade e relacionamento com Deus. A Bíblia diz que quando lá no livro do Êxodo, quando Deus leva o povo para o deserto, é para que o povo pudesse conhecer a Deus. Mas o povo não conhecia, mas é que era o povo poder ter intimidade e relacionamento com Deus.
A Bíblia diz que lá no livro de Mateus, que José não conheceu a Maria até que ela pudesse dar à luz ao menino chamado Jesus. Então José não teve intimidade com Maria até que Jesus pudesse nascer. Por isso que Maria era virgem até o nascimento de Jesus. Depois Maria teve outros filhos. A Bíblia diz também no Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 8, verso de número 32: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Então conhecerão a verdade vos libertará. Então, se você tiver intimidade com Deus, você vai ser liberto de qualquer coisa que te aprisiona. Olha só que lá em Mateus, Jesus vai olhar para os discípulos, e os discípulos vão chegar, alguns vão chegar diante dele, os seguidores, e vão dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei, no teu nome eu realizei, no teu nome eu fiz isso. Aí Jesus olha e fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos te conheço. Está lá em Mateus capítulo 24: apartai-vos de mim, porque eu não vos te conheço. Como é que Jesus não conhece, sendo que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é Deus e conhece todas as coisas, e vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço? Jesus está dizendo: eu não tenho intimidade, você nunca teve relacionamento comigo, não adianta poder fazer as coisas para mim, poder curar, libertar, se não tiver intimidade, você não vai andar comigo, não vai comigo para a eternidade. Então conhecer é ter relacionamento, intimidade, caminhar junto. Sabe o que essa menina tinha? Não era um conhecimento grego, intelectual, de Platão, de Sócrates, era um conhecimento dos profetas, era um conhecimento do Deus vivo, era um conhecimento do Emanuel, do Yeshua, Hamashia, do leão da tribo de Judá, do alfa e do ômega, do princípio e do fim, daquele que era, daquele que é e daquele que sempre será, daquele que era o verbo encarnado e habitou entre a sua criação. Essa menina tem o conhecimento do Deus que os seus pais falaram para ela. Então aonde ela entra, ela carrega e ela diz: eu não sou todo mundo, eu não sou todo mundo, eu não sou todo mundo. É nas horas do aperto, na hora da dificuldade, que nós vamos relatar e externar se nós conhecemos esse Deus. Não é na hora da fartura, não é na hora da alegria, não é na hora da festa, mas é na hora da dificuldade, da injustiça, da luta, que nós vamos externar se nós conhecemos a Deus. Só de ouvir falar ou poder andar com Ele. É por isso que Jó vai dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Tem alguém comigo aqui que está entendendo? Deus te chama para andar com Ele. Se coloque de pé, pode vir o louvor. Percebo Deus aqui neste lugar. Deus aqui neste lugar. Aquela menina mais improvável que tinha, aquela menina que estava ali, existia um propósito que ela vai falar: se o meu Senhor Ele fosse para Samaria, existia lá, tem um profeta que poderia curar ele. Aquela menina tem uma fé, uma convicção, pastor Sandro, de poder dizer: se Naamã fosse para Samaria, se ele fosse até lá, as coisas resolveriam. Essa menina dá um baile na gente, um equilíbrio emocional. Às vezes alguma coisa acontece com a gente desestabiliza, a gente puxa os cabelos, fica de cara de mau humor com um, com o outro. Não quero papo, não quero conversar, não estou legal. Agora essa menina dá um baile, é porque ela conhecia.
E quem conhece a Deus, de andar com Ele. Quando ela fala com tanta convicção que ela convence. Ela não fala com dúvida. Talvez se você for lá, Deus pode resolver. Ela fala com convicção. Ela fala com tanta certeza que ela tem. Só que a fé que ela fala, que ela tem, Naamã precisa ter uma atitude para ir até lá. E Naamã vai falar com o rei Abinadab, e Abinadab vai fazer uma carta para Naamã, para que o rei lá de Samaria possa receber. Só que interessante, a menina falou: se você for para Samaria falar com o profeta pode te curar. Só que quando Naamã pega a carta do rei, ele não vai na casa do profeta, ele vai na casa do rei. Ele vai no palácio. E quando ele chega lá no palácio, o rei de Samaria olha a carta e diz: está de brincadeira esse rei Abinadab. Ele está querendo alguma coisa para guerrear e lutar com nós, alguma coisa, algum motivo para sair uma guerra. Então o rei rasga a carta e diz: sou eu por acaso Deus que posso dar vida para alguém ou tirar a vida de alguém? Posso eu curar? Agora, por que Naamã vai até o rei? Porque o rei é a autoridade que está no seu trono, é a autoridade máxima. O rei é a autoridade do governo de Samaria. Então ele foi, Juliel, até o rei, porque o rei tem autoridade. Só que a autoridade e poder não estava com o título do rei. A autoridade e poder estava com o profeta de Deus. Eu vou decodificar para você entender que existem autoridade e poder que não está no título de quem está numa posição. Existe autoridade e poder que não é questão de título, é questão de posicionamento de quem é profeta. Ele vai para o palácio porque ele acredita que o rei tem autoridade para exercer que ele seja curado. Mas quem está sentado no trono não tem autoridade e poder para solucionar. Saul estava no trono, mas poder e autoridade estava sobre Davi, que estava no pasto. Pode ter muita gente que está no título de um nível lá em cima, mas eu quero te dizer que poder e autoridade está sobre a sua vida, que se encontra aqui na noite de hoje. Não importa o título, não importa a posição, o que importa é autoridade e poder. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, em nome de Jesus. Você é profeta de Deus, tem poder, tem autoridade sobre a sua vida. Os homens visam quem está assentado numa posição, quem tem um título. Fulano tem autoridade, tem poder. Chegou lá, está sentado numa cadeira, tem uma caneta na mão. Só tem o título, só tem a posição, mas a autoridade e poder está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Poder e autoridade está aqui. Poder e autoridade está aqui, está aqui. Você pode levantar a sua mão, pode levantar a sua mão. Poder e autoridade está aqui, está aqui, está aqui. Não está no título, não está na posição. Poder e autoridade está aqui. Ei, em nome de Jesus, levanta a tua mão. Eliseu levantou a mão. Ele diz: vai mergulhar no Jordão, porque você será curado. Ele liberou uma
uma palavra de cura, um caminho, em nome de Jesus. Cadê os profetas de Deus aqui nessa noite, que podem liberar cura para a sua família, que podem liberar libertação para a sua casa, que possam liberar saúde, que possam liberar portas abertas? Cadê os profetas aqui nessa noite, para poder levantar a sua mão? Não importa a tua posição, não importa o teu título, não importa o lugar, não importa o dinheiro, não importa não. Tem poder, tem autoridade, tem poder, tem autoridade em você.